Depois de mais de 20 anos usando o Windows, eu tomei uma decisão radical: migrar para o Mac. Foi uma das maiores decisões que eu já fiz e também um dos maiores desafios. Desde os meus 8 anos de idade, eu lembro que eu usava o computador e sempre o Windows. Acessava a internet de escada, fazia desenho no Paint e aí eu comecei a trabalhar, abrir programas de edição, fazer TCC, tudo dentro do Windows. Então, para mudar para o Mac foi como reaprender a andar. Mas por que eu fiz essa escolha? Eu sou a Bruna e eu trabalho com marketing imobiliário. Então, a minha função é criar conteúdo visual para imóveis, para corretores. E nos últimos meses eu vi ali uma necessidade crescente de eu melhorar os meus vídeos. Por quê? Hoje, para você se destacar nas redes sociais, você tem que fazer algo além do que as pessoas já estão fazendo. Então, o conteúdo básico é eficiente, é bom, mas ele não se destaca como deveria. Eu usava um computador que atendia sim todas as minhas necessidades e o meu principal programa de edição de vídeo era o Adobe Premiere. Então eu tinha um computador de mesa e através do computador eu fazia ali as minhas edições. E como você já deve ter notado, o mercado ele muda muito rápido. Então aparecer nas redes sociais não é mais um diferencial, é quase que obrigatório para todas as pessoas que pretendem vender serviços, vender produtos, seja qualquer for o seu nicho. E observando o mercado imobiliário, que é o meu nicho, qualquer pessoa pode sim com o seu celular gravar um conteúdo, filmar uma casa, fazer movimentos para frente, para os lados e depois editar no próprio celular. E com isso todos os conteúdos acabam sendo iguais. E se tudo é igual, nada se destaca. Foi então que eu comecei a analisar os melhores vídeos lá do Instagram do meu nicho dos imóveis. Então eu comecei a analisar e perceber que esses vídeos eles eram fluidos, eles eram profissionais, eles tinham muitos efeitos que prendiam a atenção do espectador. Vídeos dinâmicos que você precisava assistir novamente para ver tudo que se passou na tela. E isso me frustrou de uma certa maneira, porque foi quando eu percebi que esses vídeos eles não eram feitos no Premiere, mas sim no Final Cut Pro, que é o programa de edição exclusivo da Apple. E isso me frustrou porque não era um programa que eu podia instalar no meu computador, no Windows. Não é só baixar da internet, fazer uma assinatura, não. Eu não podia usar no meu computador. Eu conversei com o meu marido e nós decidimos vender os nossos 2 computadores, o nosso notebook, para investir em um MacBook Pro. Cara, que diferença! A qualidade do sistema da Apple, dos seus equipamentos, é surreal. Mas claro que a adaptação ela não foi tão simples, porque eu estava acostumada com os programas do Windows, por exemplo, o WordPress, o Adobe Photoshop, o Premiere, o Lightroom, e de repente eu precisei me adaptar completamente aos programas do Mac. Foi uma escolha minha também não assinar novamente o pacote da Adobe, e isso eu vou falar aqui em outro vídeo por quê. Mas foi uma escolha minha usar os próprios programas do Mac, porque, por exemplo, os programas da Adobe, para você assinar recorrente, você assina por 300, em média ali R$300 por mês. Já os programas do Mac você paga apenas uma vez, e isso para mim é um baita de um diferencial. Então, se você quiser saber quais programas substituem os programas da Adobe, eu vou deixar aqui assim que o vídeo estiver pronto. O vídeo vai estar disponível nesse card ou na descrição desse vídeo. Essa migração foi sim desafiadora, porque eu tive que aprender tudo de novo. Apesar de ter alguma noção sobre o programa, a gente precisa aprender porque os comandos são um pouco diferentes, a timeline, o layout dos programas também são diferentes, mas valeu cada esforço. Então, para você ter uma ideia, eu saí desse tipo de vídeo aqui, que é um vídeo mais tranquilo, sem muitos efeitos visuais, é mais alguns takes limpos, takes retos, o básico bem feito, para esse tipo de vídeo aqui, que é um vídeo mais dinâmico, um vídeo que chama atenção, com efeitos visuais, efeitos sonoros, efeitos de velocidade fluidos, com o objetivo de prender a atenção do espectador. E esse é apenas o meu começo com a edição de vídeo no Mac, porque foi com esse vídeo que eu aprendi em 3 dias a trabalhar com o Final Cut, a colocar os efeitos, a entender como funciona o programa. Então os próximos vídeos vai ser mais fácil de eu aplicar tudo que eu aprendi e de fazer, claro, as minhas melhorias de acordo com a minha experiência. E se você também está pensando em migrar para o Mac, eu vou trazer aqui para o canal alguns tutoriais, dicas, acessórios para você poder usar
com o seu MacBook Pro. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre as minhas experiências com o Mac, escreve aqui nos comentários e se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos. E aproveitando, eu vou deixar aqui um vídeo sobre os acessórios essenciais para você poder usar com o seu MacBook. Muito obrigada por assistir e até a próxima!